Não se distraia nesse momento e preste bem atenção na meditação desta palavra. Existe uma chave que o Senhor vai te entregar nesse dia chamado hoje, que vai destravar, destrancar todas as portas da realização do desejo do seu coração. E você precisa entender que quando Deus ele coloca um sonho em nosso coração, um desejo em nosso coração, é porque Ele é capaz de realizar. Jamais o Senhor colocaria algo no nosso coração que seria impossível de acontecer. Se você está com desejo de algo, se você tem um sonho de algo, pode ter certeza, Deus é capaz de realizar. Mas para que haja essa realização, você precisa entender o mistério, a chave que está dentro desta palavra. E você vai ver que aquilo que está dentro de você, verdadeiramente, é o querer de Deus. No livro de Filipenses, o capítulo 2 e o verso 13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O Senhor está dizendo para as nossas vidas que Ele é quem realiza o querer e o efetuar. Ele quer e Ele vai realizar. Então, o que está no teu coração, esse negócio é de Deus. E Ele quer e Ele vai realizar. Porém, existe um mistério entre esse querer e esse realizar. E o mistério que está no meio desta palavra, que é a chave que destranca para que nós venhamos ver as realizações dos nossos desejos, é a nossa ação. Se não tiver a nossa ação, se não tiver o nosso agir, como que vamos ver as coisas acontecer? Porque se o Senhor quer e Ele está dizendo que vai realizar, pode ser até impossível aos nossos olhos, mas para Deus tudo é possível. Mas para que Deus faça o impossível acontecer em nossas vidas, é necessário a nossa ação, é necessário o nosso agir. Não adianta, meu amado e minha amada irmã, você só querer e não agir. Não adianta você querer ver um sonho ser realizado patente aos teus olhos e você não tiver a ação para que ele venha acontecer. Não adianta você estar com um desejo muito ardente no teu coração se você não está agindo de acordo com aquilo que você quer viver. O Senhor ele me deu um exemplo claro na palavra dele, enquanto ele ministrava a respeito dessa chave. Ele me deu a vida de Noemi como exemplo. Noemi, ela ouviu falar que a terra de Belém estava dando pão, que Deus tinha visitado a terra dando-lhe pão. Quando ela ouviu falar que o lugar dela estava sendo visitado pelo Deus de Israel e o Senhor estava fazendo ali ter fartura de pão, no contexto em que ela estava vivendo de perdas, de luto, sem esperança no lugar em que ela estava, porque a fonte havia secado. Quando ela ouviu falar que a terra dela estava sendo visitada pelo Senhor, ela teve esse querer, ela teve essa vontade de voltar para a sua terra. Ela queria ver realizada naquele lugar, pelo menos com garantia de pão. Ela se via já na terra dela, sendo realizada, sendo visitada pelo Senhor com pão. Mas entre o querer dela e essa realização que ela tanto queria, de ser visitada também pelo favor de Deus e ter pão à sua mesa, foi necessário a ação dela, foi necessário o agir dela, foi necessário verdadeiramente ela se posicionar e dizer, eu quero e eu vou ver realizar o desejo do meu coração.
Eu quero e eu vou dar passos, eu vou seguir, eu vou caminhar e eu vou chegar na terra do pão. Serei visitada pelo Deus de Israel e verei a realização de ter o pão à minha mesa. Então presta bem atenção. Essa é uma chave que o Senhor está te entregando hoje. Existe um querer dentro do seu coração e você quer realizar esse desejo. Você quer realizar esse sonho. Mas nesse dia chamado hoje, o que você que está aí do outro lado está fazendo para que isso venha a se cumprir na sua vida? Porque o Senhor quer e Ele vai realizar. Mas a sua parte você está fazendo? O que é devido a você, você está fazendo? O que é possível aos teus olhos, você está fazendo? Ou você está estagnado? Ou você está na zona de conforto? Ou você está com medo de dar passos corajosos, de agir de acordo com aquilo que você quer viver, de se levantar e fazer algo acontecer? Muitas das vezes, meu amado e minha amada irmã, o que mais nos trava de nós realizarmos algum desejo do nosso coração é o medo. A nossa mente nos sabota para que nós venhamos viver na zona de conforto a qual já estamos vivendo. Sabe por quê? Porque o novo assusta. E a nossa mente, como ela quer nos proteger, ela vai te sabotar, dizendo que onde você está é mais confortável, é mais seguro, ela já está acostumada. Já sabe como será o amanhã, tem todo já um roteiro. Quando você pensa em viver algo novo, em querer algo novo, realizar um sonho, um desejo que está no seu coração, ela vai te sabotar, vai dar medo, para que você não venha seguir esse desejo, para que você continue na zona de conforto, não venha agir, não venha ter ações coniventes ao que você quer. Então, meu amado e minha amada irmã, é uma disciplina que você tem que ter e não desistir no meio do caminho pelas as adversidades que vão acontecer. Mas sim, você ter essa ação, é você se levantar, é você caminhar de acordo com aquilo que você quer viver. Noemi, poderia ser que ela estivesse com medo, eu vou conjecturar dessa forma, porque ela não sabia como verdadeiramente estava a sua terra natal. Ela não sabia se ela iria ser bem recebida ali naquele lugar. Até porque quem viu ela lá atrás sair com filhos, com marido, de repente ela volta sem filhos, sem marido, sem nada, ainda com uma nora. Então, quantos ali não teve julgamentos que muitas das vezes nós, quando venhamos a pensar nele, nos trava? Ou muitos até acolheram ou deram aquela força dizendo tudo vai ficar bem agora. Ou quem sabe muitos nem quiseram falar com ela. Tudo isso aí, meu amado e minha amada irmã, quando pensamos que pode acontecer, isso nos sabota, isso nos dá medo, isso faz com que nós venhamos travar. Porque não sabemos como que vai acontecer o nosso amanhã. Mas se o Senhor, deixa eu te dizer algo, se o Senhor, Ele colocou algo em teu coração, se Deus, Ele colocou um desejo no teu coração, se Deus fez você sonhar com algo, Ele já sabe como será o teu amanhã. Ele, presta bem atenção, se responsabiliza por aquilo que Ele entregou a você. Se Noemi teve desejo no coração dela, de querer voltar para a sua terra, e ali ela vê o pão em sua mesa, vê essa realização de ter seu mantimento à sua mesa, o Senhor estava se responsabilizando pela volta dela, mas ela fez a parte dela. Se ela estava com medo, ela foi com medo mesmo. Se ela sabia que ia ter pré-julgamentos, ela não queria saber de julgamentos. Ela queria saber que, do jeito que ela estava, não poderia mais continuar. Ela não estava vivendo ali uma vida boa, confortável. Ela teve perdas, ela estava passando pelo luto. Ali é que ela não tinha segurança.
Mas ela estava vendo uma esperança de ir para um lugar onde ela ia ter segurança, onde ela iria ter pão à mesa. Deixa eu te dizer algo. Eu estou falando com pessoas aqui nesse momento que precisa recomeçar em algo. O Espírito Santo está falando ao meu coração. Você precisa recomeçar em algo. Você precisa recomeçar alguma área na sua vida. Porém, você está com medo. Você está com medo de julgamentos. Você está com medo de não dar certo. Você está com medo de dar passos. Você está com medo do amanhã. Mas deixa eu te dizer algo. Esta palavra, ela veio de encontro a você. O Senhor te atraiu até esse vídeo, porque Ele queria marcar esse encontro contigo justamente nesse dia, justamente nessa hora, para te encorajar e dizer, recomece, faça a sua parte, haja, ação, dê passos, deixa o medo de lado. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. Eu estou contigo nesse recomeço. Eu vou fazer você prosperar nesse recomeço. Meu amado e minha amada irmã, preste bem atenção. Muitas das vezes, recomeçar não é derrota. Você agora está recomeçando diferente. Você agora tem experiência, maturidade de como não errar mais. Então, muitas das vezes, tem pessoas que fazem pré-julgamentos do nosso recomeço, porque nos veem como lá no passado. E diz assim, ó, essa aí, não tem jeito para ele nem para ela não. Quantas vezes ele não teve que começar, recomeçar, foi tanto começo, recomeço aí, que eu não acredito nesse novo recomeço, nisso aí que ele está querendo, que ela está querendo viver, não. Muitas pessoas pensam isso ao nosso respeito, sabe por quê? Porque nos veem ainda como a nossa versão antiga de como nós éramos no passado. Ou você acha que Noemi, quando olharam para ela, também não fizeram esses pré-julgamentos de como ela saiu e de como ela estava voltando, de como ela estava recomeçando? Com certeza, meu amado e minha amada irmã, mas presta atenção. Força e coragem é necessário e o Senhor se responsabiliza por esse teu recomeço. Força e coragem é necessário e a sua ação, você vai ver o Senhor agindo nesse teu recomeço. É por isso que a palavra de Deus diz para nós nesse dia chamado hoje, eu quero e eu vou realizar. Esse negócio que está no teu coração aí, Deus ele quer e Deus ele vai realizar. Essa é uma resposta de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque você estava com medo de fazer, você estava com medo de começar, você estava com medo de recomeçar e esse negócio não fosse de Deus. Mas o Senhor diz, eu estou no negócio, eu quero e eu vou realizar, mas eu preciso que você faça a sua parte. Eu preciso que você haja. Eu preciso que você haja. Ação, ande, dê passos. Enquanto você dá os passos, Deus ele vai te guiando. Deus vai colocando o chão. Deus vai abrindo caminhos. Meu amado e minha amada irmã, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. E aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, Ele se responsabiliza. Quando Noemi voltou para sua terra natal, que chegou ali naquele lugar, Deus já começou ali a agir, a fazer na vida dela e na vida da sua nora, Ruth. Mas para isso foi necessária a ação delas. A palavra de Deus lá no livro de Ruth é bem clara quando diz que elas chegaram no princípio, veja só, da colheita. Elas chegaram ali no princípio da colheita. Era o Senhor claramente dizendo para elas, estou me responsabilizando por esse recomeço. Estou me responsabilizando por esse recomeço. Estou dando sinais que eu estou nesse recomeço. Estou dando sinais que eu estou nesse negócio. Se elas ficassem lá onde elas estavam, poderia ser que elas viessem a perecer.
Mas o Senhor, Ele sempre nos dá estratégia e sabedoria para que nós venhamos prosperar, para que nós venhamos realizar. E esse é o desejo do coração do Senhor. Ele não quer te ver da maneira de como você está. Ele não quer te ver da maneira que você está vivendo. Mas muitas das vezes as coisas estão paradas na tua vida. Você não está vendo algo se realizar na sua vida porque você está parado. Porque você está na zona de conforto. Porque você não tem pedido sabedoria a Deus de como você vai fazer. Muitas das vezes é necessário uma ação só. Pedir sabedoria, estratégia a Deus. De como vamos fazer algo. Alguma estratégia de algum negócio, de algum estudo, de algo que nós temos, de algo que temos que vender, um estudo que nós temos que estudar, de conexões, de lugares, estratégia. E enquanto nós vamos caminhando, Deus, Ele vai dando o chão, vai abrindo as oportunidades, vai fazendo conexões. E dessa maneira o Senhor, Ele vai fazendo nós prosperar à medida que vamos caminhando. O caminho vai se abrindo, as oportunidades vão surgindo. Mas é necessário nós nos levantarmos, meu amado e minha amada irmã. Se ficarmos parados, nada vai acontecer. E por isso que o Senhor, nesse dia chamado hoje, Ele te diz: eu me responsabilizo por esse desejo. Eu me responsabilizo por esse sonho. Mas você precisa se levantar. Você precisa agir. É necessária a tua ação. É necessário você fazer o possível. E deixa de como vai acontecer, eu é quem faço acontecer. Entendes tu? Quando a palavra de Deus diz que dele é o querer e o realizar, porque o como é Ele quem faz. Como vai acontecer, é Ele que vai fazer. Noemi e Ruth não sabia como iria ser. Elas estavam ali com força e coragem de recomeçar. Elas estavam agindo. Elas estavam colocando a sua fé em ação. Mas elas não sabiam exatamente o que iria acontecer lá, na terra de Belém. Elas não sabiam como seria o amanhã delas. Mas a parte delas, o possível, elas estavam fazendo. Com fé, agindo, com ação, elas estavam fazendo a parte dela. Elas voltaram. Ruth começou a trabalhar ali, pegando aquelas milhas, aquelas migalhas, aqueles milhos ali, aquele pouco ali, que ia caindo. Ela ia pegando aquelas migalhas. Mas um futuro glorioso estava preparado para elas, e era Ruth casando com o dono daquelas terras. Muitas das vezes o nosso recomeço, ele não é tão fácil como se parece. Quem vê nós no pódio, recebendo o troféu da vitória, não sabe a caminhada e o quanto nós corremos para chegar ao pódio. O quanto foi o esforço que tivemos que fazer para chegar ao pódio. Só você sabe como que foi os bastidores, como que foi a tua corrida, como que foi o teu processo. Ruth, ela chegou ao pódio. Ela levantou o troféu da vitória. Ela casou com o dono daquelas terras. Boaz chegou na vida de Ruth. Mas o contexto dela, a história, o passado dela não foi tão fácil. Mas ela venceu. Mas venceu através da sua fé em ação, da sua força e coragem e do seu agir. Então preste atenção. O teu agir vai fazer você viver o extraordinário de Deus. O teu agir vai fazer você viver o extraordinário de Deus. E eu quero finalizar esta palavra. E você, com muita fé, vai colocar nos comentários, decretando a vitória para você. Decretando que já é sua vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Decretando que está feito. Gratidão, o Senhor já concedeu a tua vitória. Coloca aí nos comentários, com bastante fé. Eu ajo e vejo o extraordinário. Veja que palavra poderosa o Senhor colocou em meu coração.
Eu ajo e vejo o extraordinário. Eu ajo e vivo o extraordinário. Vamos colocar assim dessa forma. Já no presente. Eu ajo e vivo o extraordinário. Eu ajo e vivo o extraordinário. Está feito. Gratidão. E o Senhor vai fazer o extraordinário acontecer. A partir da sua ação. Amém, meu amado, amém, minha amada. Porque para Deus nada é impossível. Deus te abençoe.